Farias protocolou ontem, no domingo, uma petição complementar no Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que investiga Eduardo Bolsonaro para pedir a inclusão de Jair e de Flávio Bolsonaro, outro irmão dele, na lista de investigados. Lindbergh também pede que a Suprema Corte apure a participação de Jair e Flávio Bolsonaro em crimes como coação no curso do processo, obstrução de justiça, atentado à liberdade de magistrado, atentado à soberania nacional, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e associação criminosa. O documento também reitera o pedido de prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, já investigado no inquérito, e apresenta novos elementos sobre uma suposta articulação do deputado licenciado no contexto de pressões internacionais, com o objetivo de desmoralizar o STF e garantir impunidade aos golpistas de 8 de janeiro. Além disso, Lindbergh pede a imposição de medidas cautelares severas aos demais envolvidos, como proibição de contato com autoridades estrangeiras, suspensão de passaportes, monitoramento eletrônico e restrição de movimentações políticas, democráticas e territoriais. De acordo com Lindbergh Farias, as provas contra pai e filho são robustas, abre aspas. Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro atuam de forma coordenada para sabotar a justiça brasileira, chantagear o STF e submeter o país à tutela da extrema-direita norte-americana. A nova fase do golpe vem dissimulada de pressão econômica, articulada com Donald Trump, que impôs tarifas comerciais ao Brasil como retaliação às decisões soberanas da Suprema Corte, fecha aspas, assim como afirmou o deputado. Conforme o parlamentar, Flávio Bolsonaro admitiu em uma entrevista que a anistia aos golpistas seria o primeiro passo para suspender as tarifas norte-americanas. Trata-se de uma confissão escancarada, trocar a soberania nacional pela impunidade da própria família, assim como ele reforçou. E abre aspas novamente. Jair Bolsonaro, por sua vez, endossou a chantagem estrangeira, atribuiu as sanções de Trump à política externa brasileira e exigiu, em nota pública, que os poderes da República ajam com urgência para resgatar a normalidade institucional. Uma tentativa de coagir o Supremo Tribunal Federal a interromper as ações penais em curso, fecha aspas. Segundo Farias, trata-se de algo além do discurso. Ele diz o seguinte, que estamos diante de uma estratégia de guerra híbrida, com traidores da pátria atuando de dentro das instituições para deslegitimar o judiciário, subordinar o Brasil a interesses internacionais e impedir a responsabilização de criminosos, fecha aspas. Eu lembro que esse inquérito de Eduardo Bolsonaro é diferente da trama golpista, é um outro inquérito, e aí Lindbergh e Farias pede a inclusão de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro também nesse inquérito, também porque Jair Bolsonaro, Flávio não, mas Jair Bolsonaro está no inquérito da trama golpista, assim como a gente leu agora há pouco, para falar sobre Mauro Cid. Então, ao longo dessa segunda-feira, também teremos mais informações sobre o Mauro Cid de novo, falando sobre a trama golpista, aí falando sobre os núcleos 2, 3 e 4, além do 1 que ele já tinha feito seu interrogatório e prestado seu depoimento, e também em relação ao relatório que Paulo Gonet vai entregar ali dentro desse prazo, né, que terminou no sábado, mas que vai se estender até hoje, para a continuidade desse processo da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. Ao longo dessa segunda-feira a gente volta a falar sobre isso com mais detalhes. 9 horas e 3 minutos, a gente vai